Oi, meu nome é Samira Martins de Souza, meu grupo é composto por mim, Thalita e Samuel, e a gente vai falar sobre um pouco sobre o plantio e os tratos culturais para cultivo da mandioca. Bom, primeiramente você tem que escolher o local onde você vai iniciar sua plantação. De preferência tem que ser uma área plana com um pouco de declive, no máximo até uns 20%. O solo ele tem que ser profundo com uma textura areno-argilosa e ele deve ter pouca permeabilidade para evitar que entre muita água na época da chuva e encharque, fazendo o apodrecimento das raízes. Para o preparo do solo, a gente tem que arar e gradear ele para destorroar e facilitar o desenvolvimento das raízes, deixando a terra mais fofa. Depois disso, a gente passa para a abertura dos sulcos e o espaçamento. Os sulcos eles devem ter pelo menos 10 centímetros de profundidade e eles são abertos em fileiras simples ou fileiras duplas. Mas isso você define qual você usa de acordo com a fertilidade do solo. Mas normalmente são mais usadas as fileiras duplas, que elas normalmente acabam dando um desenvolvimento melhor para sua plantação. A fileira simples, o espaçamento dela é de 1 metro por 60 metros, com 16.666 plantas por hectare. A fileira dupla, ela tem um espaçamento de 2 metros entre as fileiras duplas e 60 metros entre as duas fileiras, com 12.820 plantas por hectare. O plantio da mandioca deve ser feito na época da chuva, a não ser que seja em uma região onde tem muita precipitação, porque, como eu falei antes, pode ocorrer o encharcamento do solo e apodrecer as raízes. Quando você for plantar mandioca, você tem que escolher a cultivar que você vai usar de acordo com a finalidade dela, se você vai ser uma mandioca para mesa ou para fornecer para as indústrias, e também com resistência a pragas e a produtividade. As cultivares para mesa tem as de polpa branca, como a IAC 1418 e a cacau, e as de polpa amarela, como a amarelinha. E para cultivares industriais tem a casca branca, como a branca de Santa Catarina, e também temos as de fibra roxa, como a mico e a IAC 12829. Depois, se você tiver escolhido a sua cultivar, a gente vai selecionar o material que vai ser usado no plantio. A gente vai usar as manivas, que são pedaços de algum galho de alguma planta já adulta, com pelo menos 1 ano de idade. A gente vai escolher as que tiver as manivas maduras, que tenham pelo menos 7 gemas perfeitas e que não estejam danificadas. A gente tem que cortar elas com 20 centímetros de comprimento e 2,5 centímetros de largura. O corte deve ser feito com facão ou uma serra circular afiada para ter um corte reto em relação à maniva. E quando for fazer esse corte, a gente não pode apoiar a rama para evitar o esmagamento. Também quando a gente for escolher de qual planta a gente vai tirar essas mudas, a gente tem que escolher de uma lavoura que não tenha sido atacada por alguma doença ou bacteriose, porque isso vai mostrar que aquela cultivar em si é sensível e não é muito resistente a doenças. Quando chegar a hora do plantio, as manivas devem ser colocadas nos sulcos, na horizontal, se possível todas no mesmo sentido. Depois elas vão ser cobertas com terra e no sulco a distância das manivas deve ser de pelo menos 60 metros, ou 60 centímetros. Olá, bom seja lá qual for o momento em que você esteja assistindo esse vídeo, dia, noite, tarde, enfim. Eu sou a aluna Thalita Alves de Bichaque, do 2º ano C de Agropecuária, e estou aqui para apresentar o meu trabalho sobre a cultura da mandioca. Eu vou falar sobre os pratos culturais, só para dar uma recapitulada aqui. Vou me desculpando antecipadamente se tiver algum ruído no fundo, é inevitável, eu já tentei em vários cômodos da casa e infelizmente todo lugar pega barulho, ruído de fundo e já vou me desculpando antecipadamente porque é algo inevitável e não tem como mudar isso. Voltando ao assunto, eu vou falar dos pratos culturais e para dar uma recapitulada, assim, para um melhor entendimento do conteúdo, pratos culturais são todos os cuidados que nós temos com a cultura da nossa escolha, desde o início do plantio até o período da colheita. Varia, né, de cultura para cultura, como algumas culturas você precisa fazer cobertura morta,
como algumas culturas você precisa fazer estaqueamento, ralhamento, amarração, né? Varia muito da espécie, do tipo, né, de cultura, se é uma herbácea, se é uma tuberosa. Então, mas como nós vamos falar da cultura da mandioca, os tratos principais, né, são irrigação, adubação, e nós temos aí importantíssimo também o trato cultural que nós chamamos de manejo de plantas daninhas, que consiste aí na retirada de plantas invasoras. Plantas daninhas são aquelas plantas invasoras que nós chamamos de mato, e elas vão ali competir por lugar no solo, espaço no solo, né? Vão competir por água, por nutrientes com a planta da nossa escolha, o que vai ser ruim, né? Então é completamente necessário esse trato cultural. Tem formas diversificadas de fazer, pode ser a mão de obra, pode ser quimicamente, com herbicidas, né? Podem ser também de uma forma mecânica, mas o mais apropriado é que seja a mão de obra, para não danificar a cultura e etc e tal. A adubação, que eu já falei, e nós temos também a consorciação. O que é a consorciação? Nós podemos plantar aí 2 ou mais tipos de espécies juntamente com a da nossa escolha já, com diferentes características de crescimento, de necessidade de nutriente, né? E nós temos também a poda. Nós fazemos a poda para incentivar o crescimento das raízes e ajudar aí essa cultura, né? A poda pode ser feita durante o período de repouso fisiológico, que é aí entre maio a junho, beleza? Então é isso. Tá acabando o tempo de vídeo aqui, tive que fazer um vídeo curto porque eu acho que é a 5ª vez que eu tô gravando já e não dá certo. Sempre alguma coisa aparece, mas é isso então. Olá, agora falando um pouco sobre o manejo das plantas daninhas na cultura da mandioca. Para entendermos mais sobre esse contexto, é importante entender o que é um conceito de planta daninha. Uma planta, para ser considerada daninha, é aquela planta que começa a trazer prejuízos à lavoura, pois, como sabemos, as plantas daninhas, ela nascem no meio da cultura principal plantada, que no nosso caso estamos comentando da mandioca, e começa a competir com a planta. No caso, ela começa a competir luz, nutrientes e água, o que pode prejudicar no desenvolvimento e na produtividade. As principais plantas daninhas que ocorrem em área de produção da mandioca são a corda de viola, boiola rasteira, carrapicho de carneiro, capim pé de galinha, o breno ou caruru, crista de galo, o fedegoso, a vassourinha, dentre outros. Os prejuízos causados dessas plantas são reduz a produtividade, pois os motivos principais compete com a mandioca por água, luz solar e nutriente e espaço esquecido. E algumas espécies produzem e liberam no solo aleloquímicos, o que não são bons, pois são substâncias tóxicas às plantas da mandioca. Esses fatores podem ocasionar os seguintes prejuízos à atividade de produção da mandioca: redução de até 90% na produtividade de raízes, segundo, redução significativa na produção de ramas,
utilizados para os plantios de novas áreas. O terceiro, dificultar o preparo e manuseio das manivas para o plantio. E o quarto, proliferação de pragas e doenças na lavoura. E muitas espécies de plantas daninhas podem servir de fonte de alimentação ou abrigo a insetos, fungos, bactérias ou vírus que causam prejuízo à mandioca. O manejo das plantas daninhas da cultura da mandioca ocorrer da seguinte forma: em áreas de produção de mandioca deve ser utilizado o chamado manejo integrado de plantio de daninhas, que consiste na utilização de diferentes estratégias e métodos de controle e formação integrada. A seguir, devo pensar que os métodos preventivos devem ser utilizados por inseticidas. Na nossa região, no caso de Juína, um inseticida que já vi alguns produtores falar que são bons para combater essas plantas daninhas é o Glomoxil, pois ele é um inseticida que você passa por cima nas plantas daninhas e ele queima, e quando chega na terra ele vira ureia, diferente do Roundup que ele mata até a raiz, aí vai o veneno pro solo também, prejudicando o solo. Já o Roundup não, ele chega no chão e vira ureia. Por isso achei importante citar ele. E esse foi alguns dos problemas das plantas daninhas na lavoura de mandioca. Obrigado pela atenção.